Salmo de número 3. Esse salmo foi escrito por Davi quando fugia de Absalão, seu filho, que se levantou contra ele. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu clamo o Senhor para me ajudar, e lá no seu monte santo Ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo. Deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida. Davi está passando o dia mais difícil da sua vida, traído pelo filho que se levantou contra ele para tomar o reino dele, e ele tem que fugir às pressas para não haver uma carnificina. E nessa correria, quando ele para, ele escreve esse salmo e faz a sua oração: eu me deito e durmo tranquilo. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma luta te roubará o sono, nenhuma dor, nenhuma guerra, nenhuma dificuldade. Em nome de Jesus, o Senhor derramará graça, melatonina. Em nome de Jesus, você não vai precisar comprar e tomar. Deus vai pôr a mão e não haverá nada que vai te impedir de deitar e ter um sono reparador. Aleluia! Antigamente os nossos telhados, as nossas casas não tinham forro, e a telha era aquela telha francesa, que a gente, menino, ficava olhando assim, parecendo um carneirinho, né? Ficava ali contando carneirinho até dormir. Você não vai precisar disso, porque ainda que você passe pelo dia mais difícil da sua vida, não estou dizendo que você não vai enfrentar luta, mas eu estou te dizendo que você vai conseguir descansar na certeza de que Deus dará a vitória. Por isso o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele não está dizendo que eu estou chorando hoje, que amanhã cedo os meus problemas estarão resolvidos. Pode até acontecer, mas ele está dizendo que ele tem a certeza que Deus vai lhe dar a vitória. E eu quero te dizer que esse é chegado o tempo em que Deus derramará graça, e cada um terá um testemunho nos lábios para contar de livramento, de provisão, de milagre, de vitória, de resposta às suas orações. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Essas ocasiões, porque a gente anda pela fé, amém? Você não precisa de ver para crer, você crê para ver. Então por isso é oportuno, é importante liberar essas palavras de fé, para que o impossível se torne possível, para que aquilo que você não vê, você veja em fé, você contemple em fé a sua vitória, e você então vai tocar nessa vitória, vai pisar nessa vitória, vai andar em vitória. E ele diz ainda: eu me deito e logo durmo tranquilo, depois acordo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. E ele sabe o que está acontecendo. Ao ler esse salmo, traga isso à sua mente, o momento, a ocasião. Ele é um fugitivo, ele está fugindo, chorando. E ele está dizendo: não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me. Deus, tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa teu povo. Erga a sua mão, erga as duas mãos. Você vai ver, nós vamos falar isso, vai virar a mão para um lado e para o outro, abençoando. Diga: ó Senhor Deus, abençoa teu povo
Põe a mão na sua cabeça. Ó Senhor Deus, me abençoa, e eu te darei honras e glórias. Erga a mão. Ó Senhor Deus, abençoa a minha casa, a minha família, a minha descendência. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 15, 13 a 18, diz: então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão, porque a grande massa é assim, uma hora está para um lado, outra hora está para o outro lado. Então você não fica confiando na massa, você anda firme diante de Deus e deixa o negócio com Ele, porque o que está ruim hoje pode ficar bom amanhã. Amém? Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei, e todos de sua casa seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa do palácio. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. É como você sair daqui e para depois do posto policial, da PRF, depois do posto de gasolina, olha para trás e dizendo: meu Deus, que mal, que luta, que problema, o que vai acontecer? É como que dizendo, aquele olhar de alguém que sabe que está no pior dia da sua vida. Parou na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, isso é, na frente dele, quando ele ficou parado. Olha que imagem linda. Ele está passando o dia mais difícil, porque uma coisa é enfrentar o inimigo que é inimigo, a outra coisa é enfrentar o inimigo que é o filho. Uma coisa é saber que aquilo que você conquistou da maneira correta, alguém vem para lhe tomar, e esse é da sua casa. Enquanto ele está olhando para trás, contemplando a cidade, esse filme todo passando, tudo aquilo que ele havia conquistado, os homens passam, os valentes passam, e a palavra é: estamos com você de qualquer modo, para viver ou para morrer. Aleluia, aleluia. Davi tinha o exército de Deus no céu, mas ele tinha um exército na terra, homens que na verdade eram seus discípulos, homens que ele havia discipulado com a sua vida, com o seu caráter, com a sua presença, com a sua amizade. Homens que viam em Davi nos momentos mais difíceis, desde o tempo em que ele fugia de Saul, muito antes de assumir o trono. Eles viam esse moço compondo canções, eles viam esse moço adorando. Quando ele teve a oportunidade de se livrar do inimigo, eles viram que ele não escolhia atalho, que ele não se levantava contra aquele que era autoridade espiritual, que ele entendia que tem o tempo de Deus para cada coisa na vida. Davi tinha consciência daquilo que Paulo lá no Novo Testamento falou, e nós estamos repetindo aqui: sabemos, diga, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens, que o seguiram lá de Gate, passaram adiante dele. A gente vem falando nesses tantos domingos já, e hoje eu começo falando sobre Itai, alguém que não é do seu povo,
que não tem história contigo, mas que Deus envia para a sua vida, para ser leal a você, para ficar ao seu lado, para o que der e vier. Itai é uma figura, um protótipo da provisão de Deus, de que Deus não te deixa só, e de que naqueles momentos que você está precisando de um consolo, Deus vai levantar gente que você nem conhece, para te abraçar, para te abençoar, para te prover, para te dar uma palavra de fé, para te dar uma palavra de vitória, para aliançar com você, enquanto os outros estão torcendo contra você. Deus está levantando gente que olha para você e ama você, gente que olha para você e o coração casa, se aliancia com você e dizendo: eu estou contigo. Glória a Deus. Disse pois, versículo 19, disse pois o rei a Itai o geteu: por que irias também tu conosco? Quando Davi olhou para Itai, o geteu, isso é, um homem lá de Gate, lá dos filisteus, alguém que não era de Israel, alguém que não era da casa, alguém que não estava debaixo da aliança de Deus com o povo judeu. No entanto, é alguém que Deus levanta, e que ele se levanta como um discípulo, alguém leal, decidido. E Davi diz: volta, fica com quem vier a ser o rei, porque você é estrangeiro e desterrado nessa pátria. Ele está dizendo: você não é desse país, você não tem sangue aqui, pode voltar, vai para Jerusalém e fica lá. E quem assumir isso se Absalão de fato assumir, sirva a ele. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo nem sei para onde eu vou. Porque Davi foi tomado de surpresa, então não programou nada. Sabe, naqueles momentos assim que vem uma notícia, uma dor, uma luta, algo que dá uma rasteira na gente, que pega a gente de surpresa, uma notícia que chega, um mal que acontece, um problema que acontece, e Davi está dizendo: eu nem sei o que vai acontecer comigo, e você chegou há pouco tempo. E ele diz: volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo 600 homens lá de Gate. E ele diz: e com você, Itai, e os seus sejam misericórdia e fidelidade. Diga: quem sabe quem é em Deus, quem conhece a Deus, ainda que esteja passando por um momento muito difícil, ele não se abala, porque o coração fala, a boca fala do que está cheio o coração. E o coração de Davi estava cheio de Deus. Por isso que em meio àquilo tudo, ele ainda está liberando palavra: que misericórdia e a fidelidade te acompanhe. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei Davi, meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá também estará teu servo. O Senhor manda te dizer: não se afobes. Vai vir gente que será como anjo de Deus na sua vida, um bálsamo, que vai trazer palavra, que vai te confortar, que a presença vai te estimular. Você recebe essa palavra? Davi está exatamente no momento mais difícil, onde ele precisava de gente que fosse leal a ele, que desse uma palavra de encorajamento a ele, e alguém que nem é dos seus, que nem é do povo de Israel, está fazendo uma aliança dessa com ele. Então disse Davi a Itai: vai, passa adiante. Assim passou Itai e todos os seus homens, 600, e todas as crianças com ele. Toda a terra chorava em alta voz. Uma figura de linguagem, uma hipérbole, para dizer que todos aqueles que estavam ali estavam chorando.
E todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro do Cedron, seguindo o caminho do deserto. Davi o dispensou. Você pode ir, você não é daqui, você não tem obrigação legal de ser fiel ao meu reinado. Contudo, a resposta de Itai é: seguir-te-ei para viver ou para morrer. Glória a Deus. Que amizade, que fidelidade. Imagina o alento que veio ao coração de Davi, naquele momento de tanta angústia. Era como que dizendo: ainda tenho amigos. A resposta de Itai é parecida com a resposta de Ruth a Noemi. Quando morreu o marido de Noemi, morre agora o marido de Ruth e o marido de Orfa. E Ruth então desesperada, sem nada, sem consolo, sem recursos, sem provisão, sem provedor. Os provedores da casa morreram, o pai, o marido e os 2 filhos. Ela vira para as noras e diz: volta para os pais de vocês. Isso é, vocês serão pesadas para mim, porque eu não sei como que eu vou resolver minha vida. Como é que eu tenho ainda responsabilidade com vocês? Orfa voltou na hora, mas Ruth, sua nora, diz: não insista comigo para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me Deus o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Oh! Anjo de Deus na vida daquela mulher, como que a voz de Deus dizendo: eu estou com você. Sabe aquelas horas mais difíceis que a gente está precisando de um abraço, que a gente está precisando de uma presença, que você está precisando de um ombro, e Deus levanta a gente para se aliançar com você. Olha para quem está do seu lado e diga: você não está só nas suas lutas. Diga de novo. Olha para alguém que está sozinho aí, vai lá e fala para essa pessoa. Está com seu cônjuge aí do lado? Então aproveita e diga: muito obrigado por estar comigo. Muito obrigado por não me deixar só nas lutas. Muito obrigado por sua companhia. O compromisso dele parece muito mais que uma simples ligação pessoal com Davi. Parece parte da sua fé. Itai faz uma declaração: tão certo como vive o Senhor. Ele, como Ruth, se tornou um verdadeiro crente no Deus de Israel, um servo do Senhor, e não tem a menor intenção de voltar à sua própria terra e aos seus deuses. O texto permite dizer que Itai foi discipulado por Davi, conheceu o rei dos reis através da vida do rei Davi. Estenda sua mão como quem recebe. A Bíblia diz que nós estamos vivendo os últimos tempos na terra. Catástrofes acontecendo pelo mundo afora ao mesmo tempo. Não sei se você tenha conseguido acompanhar o que vem acontecendo pelo mundo afora. O mundo está sendo abalado. Enchentes lá no Rio Grande do Sul, matando milhares. Uma destruição jamais vista, só que não é só lá, em vários lugares do mundo está acontecendo o mesmo tipo de coisa. Isso é um grito, um gemido da natureza, dizendo que o rei está às portas, e milhares de vidas estão perecendo, indo para a perdição eterna. E eu quero te dizer em nome de Jesus que você será um instrumento de Deus, para abençoar vidas, para tirar das trevas, para a maravilhosa luz de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito de Deus enche o seu coração de amor pelos perdidos, assim como pessoas te amaram, assim como pessoas oraram por você, assim como pessoas cuidaram de você e te tiraram da perdição eterna, te tiraram das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Você será um instrumento de Deus para te livrar milhares da destruição eterna. Pregue com a sua vida, dá testemunho do que Deus fez na sua vida. Eu nunca esqueço o testemunho de um moço que a gente mandou daqui de Eunápolis
para Belo Horizonte, para uma casa de recuperação, ele que era viciado em cocaína. E depois de alguns meses, lá internado, naquela casa de recuperação, uns 6 meses, aí aquele líder da casa de recuperação pegou aqueles que estavam mais firmes e os levou num presídio para fazer uma visita. Estratégia importante, para eles verem qual é de onde, que tipo de miséria que eles poderiam enfrentar na vida. E esse irmão, todo feliz, empolgado, ainda sabendo poucas letras, poucas palavras, tentou falar de Jesus para um presidiário. O cara estava ali na grade. E a hora que ele começou a pregar, a ministrar, o presidiário tomou a palavra e começou a pregar para ele, dar uma aula de Bíblia para ele. E Bíblia daqui, Bíblia dali, Bíblia daqui, Bíblia dali e tal e tal. O irmão foi ficando constrangido e o presidiário falou: rapaz, você não sabe nada. Esse irmão mora aqui em Eunápolis. Virou para ele e falou assim: eu não sei muito mesmo não, mas eu quero te dizer que eu estou livre, porque Jesus me libertou. E você conhece tanto e está preso, porque você não foi liberto pelo poder de Deus. É isso. Chegado um tempo em que nós precisamos cumprir a palavra e cuidar uns dos outros. Nós somos responsáveis uns pelos outros, pela vida espiritual do outro. Muitos de vocês serão líderes de grupos de pastoreio, mas muitos outros não serão líderes, mas farão parte, estarão juntos e estarão cuidando de alguém, cuidando de uma pessoa, ajudando essa pessoa a se firmar na fé. Amém? O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, jovem discípulo, e ele fala, se dirige a Timóteo como meu verdadeiro filho na fé. Davi tinha muitos. Paulo também tinha muitos, que ele chamava de filhos espirituais. Um discípulo não nos deixa na hora da dor. Tinha muita gente gravitando em torno do poder. E essa turma, quando Absalão faz o movimento, eles, opa, agora não é Davi não, caiu Davi, então agora é Absalão. Todo mundo migra para Absalão. Mas Davi tinha discípulos. Davi tinha amigos. E esses não o deixaram na sua hora mais difícil. Quer conhecer um homem? Dê-lhe poder. Mas você quer conhecer os verdadeiros amigos do homem? Tire o poder do homem. Tem gente que não é seu amigo, não. E você precisa entender isso e se afastar desses. Tem gente que usa você, usa a sua influência, usa seu poder, usa os recursos que você tem. A infelicidade, a dor traz consigo o mérito de revelar quem são os nossos verdadeiros amigos. Os homens mais sábios do mundo já provaram disso. E Provérbios 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se conhece o irmão. É na angústia que se sabe quem de fato é seu amigo. Então, a angústia, a dor, as lutas, eles são depurativos. Eles depuram, eles tiram, eles revelam, elas mostram quem é quem de fato. Mas Itai traz uma ligação simbólica entre a relação dele com o rei Davi e a nossa com Cristo, o Rei dos Reis. Itai era um exilado, que viu o rei que o adotou, e ele viu esse rei que o tinha adotado ser desprezado, escorraçado do seu próprio reino por homens ímpios. Contudo, Itai confiava em seu rei, mesmo sabendo que o futuro poderia ser doloroso, pelos próximos meses de guerra, sem saber o que seria amanhã. Mas ele tinha certeza que o seu rei retornaria ao trono vitorioso. E assim somos cada um de nós. Nosso rei foi desprezado pelo mundo, sua mensagem foi ridicularizada. Ontem, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi uma noite de atos proféticos. Você sabia que as trevas também fazem atos proféticos? Aquela Madonna é satanista.
Ela fez inúmeros atos proféticos no Rio de Janeiro, trazendo desgraça para a nação, dando legalidade ao reino das trevas, a Satanás e seus principados para agirem no nosso país. Deus tenha misericórdia do nosso país. Além de cenas horríveis, masturbação, tudo ao vivo, para o mundo ver, e as televisões ainda transmitiram. A Globo, nós não assistimos Globo na nossa casa, mas ela anunciava, eu vi pelo Twitter, dizendo que a Globo iria transmitir. Ato sexual explícito, atos proféticos foram feitos de consagração, abrindo portais no mundo espiritual para desgraça na nação. Você sabe quanto foi gasto no show dela? 69 milhões. 10 milhões da Prefeitura do Rio, 10 milhões do governo do estado e 39 milhões de patrocinadores. Ela levou 17 milhões. E o Rio Grande do Sul está largado. Outros empresários, jogadores de futebol e outras pessoas levantando lá suas motos aquáticas, levantando seus barcos. Então, enquanto 69 milhões foram jogados fora, um dinheiro que poderia estar lá, acudindo aquela gente. O Estado está devassado, gente. Não se tem ideia de quanto recurso será necessário e de quanto tempo para reerguer aquele Estado. Então, nós precisamos cumprir a palavra de segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Aonde é que está o poder para mudar isso? Aonde? Na igreja, se humilhando diante do Senhor, clamando ao Senhor e pedindo que Deus tenha misericórdia do nosso povo, da nossa nação, pedindo a intervenção de Deus. Nosso rei foi desprezado pelo mundo e sua mensagem foi ridicularizada. Homens impiedosos o massacraram e tentaram frustrar seus planos. Contudo, ele, Jesus, venceu. A morte não teve poder para segurá-lo. As trevas não têm poder para deter o evangelho de Jesus. Aleluia! A vitória já foi alcançada. Por isso ainda vivemos temporariamente como exilados, enquanto o nosso rei não termina todas as coisas. Ainda enfrentamos sofrimentos dessa terra e nossa vida carregará fardos dolorosos. Enfim, aguardamos confiadamente que o rei voltará para nos levar de volta para casa, e a nossa casa não é aqui. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Oh, e todos Você sabe como o mundo vai acabar? Nós já sabemos. Apocalipse 22, 10 a 18. E disse ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Gente, o que está acontecendo pelo mundo afora é Deus depurando a terra. Quem é ímpio, quem é injusto, quem é do mal, vai fazer mais mal ainda. E quem é de Deus deve santificar-se ainda mais, para ser instrumento de Deus, para resgatar os que perecem. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o mundo sendo ainda mais imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, diz o Senhor Jesus. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Obra aqui não está falando de salvação, porque salvação
diz a Bíblia em Efésios e em tantos outros textos, Efésios 2, de 8 a 10, que a salvação não é pela obra, salvação é por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Mas está falando que nós fomos salvos pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço, Ele que fez por mim. Eu sou mau por natureza, mas a sua graça, o sangue de Jesus me purificou, me transformou, me libertou, me limpou e me comprou para Deus. Aleluia! Glória a Deus! E o Senhor está dizendo: comigo está o galardão, presente, honra, mérito, para retribuir a cada um segundo a sua vida de serviço nessa terra. Deus não te chamou para ser crente de banco de domingo e domingo, mas Deus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Ele vai te pedir conta disso. Desperta, ó tu que dormes. Eu sou o alfa e o ômega, é Jesus dizendo, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes do sangue do Cordeiro. Tem alguém aqui que teve as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro? Então glorifica Jesus. Para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade, na Jerusalém celeste, lá do céu, pelas portas. Fora, Jesus está dizendo, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 20 e 21, os dois últimos versículos da Bíblia. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Maranata, que quer dizer, vem Senhor Jesus. A graça seja com todos. Fique em pé. Da Madonna, porque era na praia, e ela com seus barcos, os barcos não estavam lá no Rio Grande do Sul para acudir aquela gente. O Luciano Hang, o velho da Havan, quem lembra dele? Aquele que veste aquele paletó parecendo um periquito, aquele bolsonarista lá, lembra? Chamado de velho da Havan. Uma loja dele foi totalmente destruída numa das cidades, e ele estava lá com 2 helicópteros dele. O justo faça justiça, o santo santifique-se. É tempo de conserto, é tempo de expressar lealdade, como Itai expressou lealdade a Davi. É tempo de expressar lealdade a outros, aqueles que te discipulam, aqueles que cuidam de você, aqueles que são ministros de Deus sobre a sua vida. Estar ao lado deles nos seus momentos de luta, de guerra, apoiando, orando, abraçando, abençoando da forma que for possível. Mas também é tempo de dizer, ó Senhor Jesus, conta comigo. Ó Senhor Jesus, eu me coloco na minha posição de sal da terra e luz do mundo. Ó Senhor Jesus, conta comigo para tirar milhares e milhares da perdição eterna.